Será que essas aparições de OVNIs, de objetos voadores não identificados, UAPs, só aparecem para o mal? Essa é a pergunta de muita gente. Já que são seres espirituais, será que eles aparecem defendendo o bem? Será que são anjos de Deus também? Pois é, eu tenho a resposta para você nesse documentário que nós vamos colocar aqui no link, né? O link dele vai estar no comentário aqui do nosso vídeo, falando sobre a guerra de Yom Kippur, 6 dias, né? Israel, as guerras que Israel passou e as aparições que as pessoas viram, né? Com um documentário bem crivado de informações verídicas, porque são depoimentos de árabes, soldados árabes que viram anjos, que viram luzes, né, ao redor do exército de Israel, ao redor de soldados de Israel, em defesa da Cidade Santa, e se depararam com essas situações, ok? Eu sou o pastor Paulo Carvalho, você está no programa A Farsa dos Extraterrestres, no episódio número 11. Só falta mais um para a gente encerrar a série. E nós vamos mostrar para vocês aí depoimentos de soldados, de generais, de militares que estiveram em batalha contra Israel e assistiram diante dos seus olhos coisas extraordinárias, coisas que eles não podiam explicar, e através disso, dessas aparições, eles tiveram que se render, entregaram as armas, muitas vezes não faziam o que tinham que fazer, de medo, corriam como se fossem mulheres, como a Bíblia diz que o exército que viesse contra Jerusalém, contra Israel, correria como se fossem mulheres, no sentido de medo, né? No sentido de não ter força contra o inimigo. Então, eu tenho falando isso, né? São objetos espirituais, são seres espirituais, assim como o inimigo, as trevas, né? Elas preparam essa farsa dessas aparições também, dizendo que são anjos, ou melhor, dizendo que são seres evolutivos, que eles são a gente no futuro, e tem pessoas que acreditam nisso, né? Até porque dá um pouquinho de base aí para teoria da evolução, por isso que o nome dele é teoria, né? Então, muitas pessoas acreditam nisso e acabam fazendo dos ETs uma espécie de ídolo, né? Tanto que nós falamos aí nos episódios anteriores que existe até uma religião oficial dos adoradores de ET, que é o livro de Urântia. Esse livro que deu origem, inclusive, a essa cultura de acreditar em OVNIs, que eles são seres do futuro, seres de outros planetas, de outras estrelas, que vivem em outros lugares. Mas, na realidade, eles são seres, sim, de outra dimensão. São anjos decaídos e alguns deles também são anjos de Deus. E Jesus, ele falou na sua palavra que nos últimos dias haveriam sinais dos céus. Haveriam sinais nos céus. Ele não só falou que até o sol escureceria, como a lua não daria também a sua luz, mas ele também falou em sinal nos céus, que haveriam sinais nos céus. Então esses sinais é como se essa luta espiritual que antecede a vinda de Jesus, né? Porque Israel já é um milagre. Israel é a única nação que foi expulsa do seu lugar, expulsa do seu território por quase 2000 anos, e ela voltou em 1947. O general Gordon, da Inglaterra, após tomar posse da área onde era Israel, convoca o povo a voltar para aquele lugar, e em 1948 a ONU reconhece Israel como nação. Então eles voltaram. E eu creio que aquilo que Jesus se refere, a geração que
que veria a figueira florescer, não passaria antes da sua vinda. Eu acredito sim que essa figueira é Israel, porque é o símbolo de Israel, e quem viu a figueira florescer é a geração que também vai ver Jesus voltar. Então, como o rei está voltando, todas essas coisas estão agitadas no mundo espiritual. Então existem tanto os anjos decaídos, né, lutando pelas últimas almas, pelas almas que se perdem, com espírito de engano, com ilusões, com palavrinhas muito bonitas, né, sobre aqueles que não acreditam na verdade, pagam um preço por não acreditar na verdade, que é a palavra de Deus. Também existem os anjos de Deus pelejando em favor do povo de Deus, pelejando em favor do povo de Israel. Nós temos inúmeros relatos de coisas espirituais que acontecem quando Israel está em guerra ou está sendo atacado. Recentemente, nessa guerra com o Irã, também, e nós vamos procurar colocar aqui para você, nos links, né, que estão nos comentários, né, do nosso vídeo, alguns vídeos de coisas que apareceram para, inclusive, atacar mísseis que iriam em direção a Jerusalém, iriam em direção ao povo, à cidade de Tel Aviv, e Deus guardando de uma forma sobrenatural. Ninguém sabe explicar o que era aquilo que defendeu ou fez aquele míssil desviar. Anjos, né, luzes que apareceram no Domo da Rocha, que é o local onde Abraão ia sacrificar Isaac. É um local sagrado, né, tanto para judeus como para muçulmanos, né, e também sobre Jerusalém, defendendo Israel, né, aparições de anjos, aparições de luzes em volta deles, né, no céu, que os próprios adversários vão falar aqui no comentário, você vai ver aí. Inclusive é um documentário, eu vou aproveitar um documentário que o pastor Antônio Júnior, que é o maior canal aí do YouTube, e de um parente dele também, que é historiador, e ele vai trazer para você informações que você não sabe. O historiador, ele sabe, né? E ele vai trazer essas informações do número de coisas que acontecem, né, de forma sobrenatural sobre o exército de Israel. São objetos, são fenômenos aéreos não identificados, são fatos, coisas que não se tem explicação, e a gente sabe que o mundo espiritual ele é real e ele aparece sim para defender também o povo do bem, o povo da promessa, né? O povo que trouxe a palavra de Deus para toda a humanidade, né? De onde inclusive Jesus vai voltar. E para onde Jesus vai voltar? No Monte das Oliveiras, e de lá ele vai reinar sobre toda a terra no milênio que virá e depois dos novos céus e a nova terra. O rei está voltando, e é isso que a Bíblia fala, né? Que os mortos primeiramente ressuscitarão na hora da sua vinda, na última trombeta, e também aqueles que estiverem vivos, como a Bíblia fala, serão transformados num abrir e piscar de olhos. É o que está escrito lá pelas epístolas de Paulo, Tessalonicenses. A vinda do Senhor, aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível, os nossos corpos serão glorificados, assim como Jesus ressuscitou dos mortos e adquiriu um corpo glorificado, que não precisa mais de portas, passa pelo meio das paredes, né? E ao mesmo tempo é tangível, como Tomé tocou lá nas mãos de Jesus e viu que tinha os furos ao lado dele. É um corpo tangível e ao mesmo tempo ilimitado. É o corpo original que Adão e Eva tinham antes de pecar. E assim que Deus criou esse corpo perfeito, infelizmente estamos desse corpo atual por causa do pecado, né? Mas Deus nos restaurou, Jesus foi enviado para nos salvar, para nos resgatar e nos levar de volta ao estado original. Amém? Então, eu quero convidar você a passear, né, por esses vídeos que nós vamos mostrar. E você vai ficar impressionado com os depoimentos, com as fotos
né, com as aparições desses fenômenos aéreos e fenômenos não explicados, anjos de Deus defendendo Israel. Então, usufrua aí também dos links que nós vamos colocar à sua disposição. Que Deus te abençoe e até o último episódio da série A Farsa dos Extraterrestres, na próxima segunda-feira.